Olá, amigos, bem-vindos ao nosso canal. Esse é o nosso devocional diário. Conversando com um grande pregador da minha geração, nós arrazoávamos sobre o fato de que por que algumas pessoas, ministerialmente falando, elas não alcançam os resultados que hoje são estabelecidos como parâmetro, que hoje são estabelecidos como regra. E uma das coisas que a gente estava pensando é que tem pessoas que fazem a coisa certa do jeito errado. Do jeito errado, no modus operandi do que hoje se entende como o meio mais correto pelo qual alguém pode se tornar conhecido, pode ser reconhecido. Então tem pessoas fazendo a coisa certa. O que é certo? O que a Bíblia determina como correto. São obreiros, são pastores, são pregadores, são ministros, são mestres que estão ensinando a palavra com amor, com dedicação, sem mistura, sem o fermento dos fariseus, sem o fermento da religião. Mas eles estão fazendo isso de modo que a sua dedicação não é notada, que o seu trabalho não é percebido pelas outras pessoas. Por outro lado, a gente tem um outro extremo, que são pessoas fazendo coisas horríveis, trabalhando com o evangelho porco, com o evangelho espúrio, de muito oba-oba, de muita falácia e de pouca Bíblia. Mas eles estão fazendo isso da maneira correta. Né? Eles sabem como divulgar esse material na internet, eles sabem como fazer uma boa edição, eles têm uma equipe competente. E eles fazem com que as pessoas, a maioria das pessoas que são simples, elas acreditem no poder daquele ministro, daquele pregador, daquele pastor, daquele profeta e daquele milagreiro. E esse ministério que parece ser próspero começa a prosperar justamente porque ele chama a atenção das pessoas mais simples, que são a maioria, das pessoas desinformadas, das pessoas que estão desesperadas, que estão aflitas, que estão carentes. E essas pessoas são vítimas, né? Vítimas desses vigaristas da fé. E a gente conversava sobre essa questão de como que o crente lida com isso. Se você é um pastor, se você é um obreiro, se você é um ministro, se você é um professor, se você é alguém que trabalha na obra do Senhor dedicadamente, se você é alguém que está fazendo isso de coração aberto, está fazendo isso com sinceridade e você se frustra, assim como o Asaf um dia começou a olhar a prosperidade do ímpio e quase se desviou, às vezes nós, como obreiros na igreja, ficamos decepcionados em ver que aparentemente essas pessoas, como no mundo, como os ímpios, as pessoas que levam a obra do Senhor de qualquer jeito, as pessoas que não têm respeito pela palavra, que não têm temor do Senhor, essas pessoas parecem conseguir coisas com muito mais rapidez do que aqueles que trabalham honestamente, do que aqueles que são dedicados, que são verdadeiramente chamados por Deus para fazer o seu ofício. Dá a impressão que Deus nada faz para impedir os maus de prosperarem, como também não faz por onde prosperar aqueles bons e dedicados obreiros que ele chamou, que ele escolheu para fazer a sua obra. Então, aqui no livro de Jó, no capítulo 42, a gente vai ver a confissão de Jó. E ele começa dizendo assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó é o maior exemplo que a gente conhece de alguém que fazia o que era certo e foi vitimado por catástrofes e por tragédias pessoais, a ponto de perder a sua saúde, além de perder os seus 10 filhos e de perder toda a sua riqueza. Mas ele, no final da sua tragédia pessoal, ele é capaz de reconhecer que mesmo fazendo o que ele deveria fazer para Deus, ainda estava muito aquém do que Deus realmente merece. Então, e ele reconhece ainda que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E que a partir daquele momento os olhos dele viam o Senhor e a sua majestade e a sua glória e a sua soberania. Para você, obreiro, que está acessando esse devocional, para você que trabalha na obra do Senhor,
seja homem, seja mulher, não importa quanto tempo você está nessa caminhada. Se você tem a convicção de que Deus te chamou, por isso Deus também te escolheu, aceite essa missão, mas aceite essa missão com humildade. Tire essas expectativas que as pessoas colocam sobre vós, sobre nós. Qual o tamanho do nosso ministério, quantas milhões de pessoas nos seguem, quantos milhões de views a gente tem ou não no YouTube. Porque Deus não nos chamou para ter views, Deus não nos chamou para sermos aplaudidos pelos nossos resultados. Nós fomos chamados para anunciar as virtudes daquele que nos chamou. Como Pedro diz, nossa missão é fazer com que o Evangelho, com que as boas novas da salvação alcancem os perdidos. Nossa missão é fazer com que a glória de Deus em nós, refletida em nós, faça com que os ímpios desejem conhecê-lo. Então fique com essa palavra nesse devocional hoje. Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus cuida de você e o tamanho do seu ministério ou a relevância dele será dada por Deus. Você faz aquilo que lhe compete, você se dedica, você estuda, você ora e você pratica. E o crescimento quem dá é Deus. E aprenda a conviver com a medida que Deus dá para a sua vida. E pare de se comparar com os outros. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo devocional.